A Torá é como uma chuva, a chuva que tá aí caindo agora forte. Ontem cai um pouco fraquinha, e tem hora que ela cai um dilúvio, né? Moshe disse que ela é como o orvalho da manhã, uma chuva, aquela que vem passageira no meio da tarde, e a chuva torrencial, né? Imagine uma árvore gigante e só cai orvalho. Ela não tem como ser nutrida, né? Nossa, isso. Só orvalhozinho para uma árvore enorme. Então, aí é que eu estou tentando para a gente chegar nesse meio termo. Imagina uma chuva torrencial para uma relvazinha, para uma plantação de hortaliças. O que é que acontece? Ela também não aguenta tanta água, né? Então, a Torá é assim. Ela, para alguns que estão começando, é uma relvazinha. Ela vai ser um orvalho que cai pela manhã. Para aqueles que são árvores já medianas, como uma fruteira, né? Que o senhor tem lá, uma pé de acerola. Essa é uma chuva que nem essa aí, mediana. E já para aquelas grandes árvores, são chuvas torrenciais. Então, a escritura, ela abrange todos esses grupos de pessoas. 62. Exato. O Moshe está falando lá, o Cântico de Moshe, né? Então, do mesmo modo, Moshe vai começar o seu discurso, seu ensino. Deixa eu ver porque não está compartilhando. Vou colocar aqui, deixa eu ver se está agora. Do mesmo modo, a gente observa a Torá sendo resumida por Moshe nesse livro, nessa porção de Devarim, que quer dizer palavras. A gente viu os 4 primeiros livros da Torá, o Eterno falando, não é isso? Nesse livro vai ser Moshe falando a sua versão. Revisão. Uma revisão, pode ser, a gente pode colocar assim, uma revisão de Moshe falando tudo aquilo que ele passou nesses últimos 40 anos, né? Momento esse que ele foi usado pelo Eterno para ser um portador da esperança. Por que não um Mashiach? Alguém que foi usado pelo Eterno como um libertador do povo. E nesse próprio livro, mais à frente, a gente vai ver Moshe falando acerca de outra figura que viria como ele, como libertador novamente. Tanto que muitos dizem, isso aí está se tratando de Josué, de Yehoshua. Mas Moisés nunca pegou numa espada. Moisés? Sim, para libertar o povo de Israel, que espada que ele pegou? Não, isso antes. Sua vida pregressa. Eu falo para libertar o povo. No seu relacionamento com o Eterno, com o povo de Israel, Moisés não pegou espada. Ele só pegou antes daquela fase que ele estava no Egito, né? Inclusive ele mata o Egito. E era para você enfim, era só cajado. Exato. Exatamente. Então, observe que Moshe ele tem a figura de um libertador que vai tirar o povo da escravidão. E a Torá promete um profeta semelhante a Moshe, que vai novamente tirar o povo da escravidão. Vai tirar o povo do jugo, do pecado. Então, a gente pode dizer que é Yehoshua? Não. Porque Josué, ele vem com outro atributo. Ele vem com o atributo de um conquistador. Vai pegar em armas, ele vai ser um general, né? Não é a mesma figura de Moshe. Então, quando a gente vê essa promessa do novo Moshe, né, um profeta semelhante a ele, a gente tem que pensar que ele vai cumprir basicamente a mesma função, né? Ele vai vir, vai passar um momento, ele tem uma aparição para o povo de Israel. Observe que o próprio povo de Israel expulsa Moshe, retira ele da sua presença.
Por quê? Quando ele esfaqueia aquele egípcio, quem foi que fez com que o Moshe fugisse, desaparecesse e ficasse oculto? Aparentemente morto. O próprio povo de Israel. Eles disseram para Moshe: olha, você quer ser um líder no meio de nós, você quer ser um príncipe no nosso meio. E Moshe fica com medo daquela situação e foge. Fica distante, fica afastado do povo de Israel. E depois ele volta. E com essa volta ele traz a libertação de todo o povo. Então, semelhante é Yeshua, né? Apesar que Yeshua não matou egípcio nenhum, né? Não matou ninguém, pelo contrário, só curou. Mas, do mesmo modo, ele foi entregue por seus irmãos, ele foi usado por seus irmãos para poder uma válvula, né? De um alívio momentâneo, porém, a gente vai ver a sua volta será com grande galardão, né? E trazendo galardão para aqueles que buscam essa salvação, buscam esse caminho. É o braço do Eterno e com relação ao que vai acontecer no tempo atual, né? Se a gente assim puder dizer. Então, esse discurso de Moshe, o nome Devarim, quer dizer palavras, é um discurso de em torno de 4 a 6 horas. Se você fizer uma leitura contínua. Então, há um senhor já que está prestes a assim, reunir com seus antepassados, de ir para a montanha, subir a montanha do Avarim, e ele vai observar tudo aquilo, aquela cordilheira, daquela cordilheira ele vai observar todo o território de Israel, que foi o máximo que o Eterno permitiu que ele observasse. Então, antes dele morrer, o que é que ele fez? É a pergunta que a gente deveria se fazer. Né? Se a gente fosse agraciado com o Eterno e ele nos desse o dia e a hora que a gente vai embarcar, a gente poderia fazer algumas coisas e pedir perdão e correr atrás, né? Coisas que a gente pode fazer hoje, porque hoje praticamente é o nosso último dia. A gente não sabe se tem o dia de amanhã. Então muita gente só deixa para fazer as coisas quando está com o pé na cova. Por quê? Ele não vai conviver com aquela aparente vergonha. A arrogância é tão grande que ele não aguenta, o ser humano é tão duro, tão ruim, que ele não aguenta pedir perdão e saber que por ele pedir perdão, ele admitiu que estava errado. E ele não aguenta conviver com isso por muito tempo. De dizer para alguém eu estava errado, me perdoe. Ele prefere que isso aconteça poucas horas antes dele morrer, porque ele não vai ter aquela vergonha de conviver com alguém que sabe que ele admitiu que estava errado em algum momento. Então, Moshe, ele não tem uma atitude igual a da gente, normalmente, que vai, se a gente soubesse que vai morrer daqui a 5 horas, 6 horas, aconselhar um povo. Ele iria comer o que queria, ia abraçar os seus parentes, ia chorar com seus filhos, com sua esposa, iria se isolar, chorar. Moshe pega esses últimos momentos da sua vida, sabendo que vai morrer, ele reúne todo o povo e passa conselhos para os seus próximos, para aquela geração que estava diante dele, né? E que tinha ainda tinha um pouco de esperança, né? Na promessa do Eterno. Apesar que não estavam tão motivados, né? Moshe, o principal líder, estava saindo de cena, né? Então tinha aflição, tinha angústia, tinha medo no comportamento ali do povo, né? Isso é notório na vista de todos. Porque tem certeza. Será que Josué vai ter a mesma comunhão com o Eterno como Moshe tinha? É um pensamento. Será que o Eterno vai abandonar o povo assim que Moshe morrer? Já que Moshe muitas vezes orou para que o povo não fosse destruído? É um pensamento. Será que no primeiro momento ali, o próprio Yehoshua, o próprio Josué, que é o interlocutor entre o Eterno e o homem, ele não vai ser um transgressor
quando o povo irritar ele também, assim como fez com Moshe, ele não vai pedir para que desça o fogo do céu e consuma todos? É cada um, cada um. Cada pessoa pensa diferente. Então, o ideal é que o aluno seja tão bom ou até melhor do que o seu professor. Mas seres humanos, na maioria das vezes, não são assim. Porque se fosse assim, imagine a evolução, meus irmãos. Se todo aluno fosse tão bom ou melhor do que o seu professor, o mundo a gente já estaria no jardim do Éden. Ou então, o fogo do inferno já estava consumindo a terra. Porque um aluno de alguém ruim ia ser pior do que ele, ou tão bom ou igual. E olhe, é mais fácil, num terreno baldio, crescer erva daninha do que pé de fruto. Então, eu acho que mais gente ruim, eu acho que é mais sorte da gente que os alunos não são melhores do que os mestres. Porque se a gente pensar assim, imagine a quantidade de gente ruim que tem no mundo e criando pessoas ainda melhores do que ele de ser ruim. Hoje em dia, a justiça ela não é mais um bem comum para todos. A justiça é uma exceção. A justiça é um presente do Eterno. Porque a gente vê imperando o reino da injustiça. Tanto que se a gente visse que hoje a gente vivesse no reino da justiça, para que o reino do Eterno? Primeiro vai operar o reino do inimigo, o reino de Satanás, para depois o povo dar valor à justiça. Porque hoje, se você vai abrir a boca para falar sobre algo justo, algo simples, trivial da Escritura, você é tido como revolucionário. Quem diz a verdade hoje parece estar criando uma revolução. E ainda você atrasar. Retrógrado. Se você disser que só existe dois gêneros, feminino e masculino, você é louco. A biologia já disse sim. A biologia já disse isso há milhares de anos. E o povo ainda não acredita. Aí o cara é conspiracionista, o cara é doido, o cara é preconceituoso, homofóbico, isso, aquilo. Não é que você seja homofóbico, é ciência. Agora, se você não aceita a forma com que Deus lhe colocou no mundo, é um direito seu. A pessoa vai fazer o quê? Agora, você querer colocar na cabeça de outra pessoa que, além do gênero que Deus criou, existe outro, não existe. É igual perguntar a um professor de matemática, a um físico. Perguntaram ele que ele queria acreditar na ideologia de gênero. Aí o cara perguntou a ele: matemática, ela é exata? Aí ele disse assim: eu disse, sério? Tipo, 1 mais 1 não seria, não poderia. Qual é 1 mais 1? Ele disse 2. Ele não poderia ser 3, não. Aí eu virei de maneira. Mas assim, se eu quisesse assim, que fosse 3, não poderia não terminar. Mas se todo mundo da face da Terra quisesse que fosse 3, não poderia ser 3, não? Ele fez não. Mas assim, você estaria sendo desagradável a todo mundo. Você não poderia abrir essa exceção para ser 3, não? Ele fez assim de maneira alguma, porque a matemática ela é exata. Ela não pode ser 3. 1 mais 1 não pode ser 3, de forma alguma. Você estaria adulterando a exatidão da matemática. Aí ele fez assim, tá certo. Então, não tem mais nada a lhe perguntar. Ou seja, ele mesmo já respondeu que se a biologia está dizendo que é homem, não tem como adulterar mais não. O problema todo tem um filme que eu aconselho, né, baseado num livro de George Orwell. O nome do filme, vocês provavelmente já ouviram falar, eu acho que vocês não são telespectadores disso. É Big Brother. O Big Brother é inspirado, o Big Brother, esse bostil que aparece que aparece na televisão, reality show, é inspirado no livro de George Orwell, onde nesse filme todo mundo é obrigado praticamente a cumprir tarefas totalmente idiotas e são totalmente vigiados.
Onde eles vão, tem uma câmera, tem alguém que denuncia, alguém que fala, tem alguma coisa ouvindo. Se eles falarem qualquer coisa contra o Big Brother, o grande irmão, praticamente eles só morrem, né? Expulso é bom. Você não pode ser contra. E chega um momento que o cara começa a pensar fora da caixa um pouco sobre toda aquela situação horrível que ele vive. E num determinado momento ele é torturado e o cara diz, olha, é basicamente o que a Aleph acabou de falar, né? Vamos supor que 2 mais 2 são 4. É isso? Aí o cara responde, é isso. Sim, 4. Mas se todo mundo quiser que seja assim, você seria contra? Ele fez, sim, com certeza, porque 2 mais 2 são 4. Aí, pau. Chega num momento que, se eu não me engano, são choques elétricos. Chega num momento que ele leva tanto choque na cabeça que quando o cara pergunta, quanto é 2 mais 2? Ele, sim. Sim. Você tem certeza que é assim? Absoluto. 2 mais 2 é assim. Até que chega num momento que ele sabe, para ele, a verdade é que 2 mais 2 é assim. Porque tem um pensamento que foi dito naquela década da Segunda Guerra Mundial por aquele povo que vocês conhecem muito bem, do Bigodinho, que Bigodinho, mas não é desse teu não. Sim. É aquele que é só o Thalesinho. Sabe quem é esse? Sim. O vagabundo mor. Ele, o seu chefe de comunicação, ele diz que se uma mentira for dita várias vezes, repetida várias vezes, ela se torna uma verdade. E nesse mundo que a gente vive, realmente é assim. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo buscando repetir a verdade. Porque embora que a gente seja taxado como loucos, como alguém conspiracionista, alguém retrógrado, alguém que é homofóbico, alguém que é lunático, alguém que é isso, aquilo, não importa. O que importa é que 2 mais 2 são 4. O que importa é que a Torá ela é vigente. O que importa é que a gente tem que ser igual a Moshe. Que independentemente que o nosso dia chegue daqui a 1 hora, a gente, antes de morrer, não pense em comer uma galinha, em abraçar fulano de tal, em chorar. Que a gente passe esse tempo instruindo as próximas gerações. E 2 mais 2 são 4. Que a Torá é verdade. E que homem é homem, mulher é mulher. Menino é menino. E macaco é macaco. Como diz a música de como é o nome dele? Como é o nome daquele cara? Falcão. Homem é homem, menino é menino, macaco é macaco, e viado é. Pega ali, meu irmão, a minha garrafa d'água tá no meio ali do. Não, esqueci. É a música de Falcão. Falcão é cavador. Tá aberto já. Eu aviso aqui. Hoje em dia tem isso. Aí. Pergunta hoje em dia a respeito da mãe ou do pai. É o quê? Uma entrevista vai fazer, qualquer tipo de entrevista vai fazer. É o pai ou a mãe? Uma entrevista? Entrevista sobre o quê? Ele pergunta que você é filho de quem? Sim, tem que dizer do pai e da mãe. Na minha época, perguntava pelo pai. Sim. Perguntava pelo pai. Você é filho de quem? Seu filho. Hoje você vai fazer um demais seu pai, que é a mãe. Ele pergunta pela mãe. Ele substitui o poder do pai pela mãe. Também, meu irmão, não. Tá tudo de cabeça para baixo. Os homens cada dia mais frouxos, as mulheres cada vez mais empoderadas. Os cabas que vai tomar uma decisão, fica com mais, menos. Não tem posicionamento, não tem conversa, não tem força, atitude de nada. É a mulher mesmo. As mulheres estão mais empoderadas do que os homens. Uns cabas mamão. Você vê umas situações que são incríveis. Eu estava vendo agora que a justiça está soltando um bocado de, desculpa a expressão, vagabundo, né? Pedófilo, cara que matou não sei quantas mulheres, que estuprou não sei quantas crianças.
Tá tudo solto por aí. Teve um cara mesmo que entrou num cinema em São Paulo, comprou uma submetralhadora. Do nada ele atirou em todo mundo e matou 3 pessoas que estavam assistindo o filme. Feriu 20 e poucas com a submetralhadora. Tá solto andando no meio da rua. E te pergunto. A questão de olho por olho, dentro por dentro. Mas, Deus me livre, um negócio desse acontece com um familiar meu. Que nunca aconteça. Eu vou preso também. Eu não vou deixar uma situação dessa impune, não. E a própria escritura, ela fala o seguinte, que a gente deve perdoar aquele que não amaldiçoa. O nosso mestre ensinou, né? Perdoa até quem ele matou. Porém, também na escritura a gente vê os passos do vingador de sangue, aquele que matou intencionalmente. O Eterno diz que você não pode deixar impune. Por que existe tanto criminosos em série hoje em dia? Por causa dessa justiça leniente. Porque o cara se encontrar com alguém que tem família e os que tiver caba homem, ele não permite um negócio desse. Ele só faz uma vez. Ele não faz 2, nem 3, nem 4. É a responsabilidade dele todinho, de sangue. Sim, mas não é questão de o olho por olho tudo, não é isso. Mas é a questão de, tipo assim, se alguém atingir intencionalmente algum familiar seu, algum parente seu, a própria escritura permite que. Não estou dizendo que seja uma lei permitida no país hoje. Mas, meu amigo, entre a lei dos homens e a lei de Deus, eu prefiro mais a lei de Deus. Foi igual advogado. Eu estou dizendo que só um adendo, porque eu não estou ensinando para que você retribua. Estou dizendo que eu não aceitaria. Estou dizendo só um exemplo. Aí, deixa eu só finalizar para você entender. O ponto principal é que se a Torá estivesse em sua plenitude, o vagabundo que fez isso comigo, meu filho, cometeu isso aí, ele só faria uma vez. Ele não seria um criminoso em série. Ele foi pego, estuprou e matou uma mulher ou uma criança, foi pego, foi preso. Ele tá uma cela para deixar preso? Não, meu filho. Vai ser morto. E ele não vai fazer de novo. Então, em vez de serem 9 mulheres mortas, seriam apenas 1. Não que essa uma não valesse a pena, não fosse. Estou dizendo que seria 1 mulher morta, e não 9. Aí essas pessoas que defendem tanto o direito das mulheres, defendem esses assassinos de mulheres. E por mim, se o cara se dispôs a assassinar uma mulher, ele deveria ser morto. Ele não era para ter uma chance A, B ou C, não. Ele se dispôs a matar um pai de família, se dispôs a matar um trabalhador, se dispôs a matar uma senhora, se dispôs a matar uma criança. Ele tem que estar disposto a morrer também. Fala, meu irmão. Um advogado que já fez 50 anos. Aí o juiz tinha ameaçado ele. Aí ele respondendo numa entrevista de televisão, eu me esqueci de onde, se foi em Minas, eu me esqueci qual foi. Ele disse que o seguinte, deu um recado ao juiz, quando o repórter perguntou a ele. Aí ele disse assim, não, ele tem que entender que ele está falando com um, porque se ele fizer algo a mim, da minha família vai perder. Porque a minha família tem a tudo. Só tem cada um. Agora, se ele for homem, ele faça alguma coisa a mim. É só isso que eu digo. Até hoje o cara não aconteceu nada com ele, porque o pessoal vai conhecer ele, né? Sabe que a família dele é certa, mas tem atitude. Ou seja, hoje em dia está acontecendo com o seu governo de atitude de hoje. Faz a vaga e ninguém toma atitude de nada. Por isso que ele entende esse não. Porque se chegar, se tivesse gente de atitude fez e você chegou lá e cobrou pelo que o ato que aconteceu, não existia mais não. Só que como a gente sabe que até a justiça que a gente tem no mundo hoje é a favor desse vagabundo. Por isso que a pessoa estava falando assim, se a tivesse na sua plenitude, isso jamais aconteceria. Exato. O cara matou a primeira vez, pronto, meu filho. Não, agora você vai ter o seu destino. Acabou, não tinha recorrência. E quem pensasse em matar alguém já sabia da punição, não seria doido de fazer. Tá entendendo? O cara que vai roubar e sabe que vai ter que devolver 4 vezes o que roubou, ninguém queria. Hoje em dia o cara rouba, aí daqui a pouco ele vai receber salário
na prisão, é comida, 3 refeições, aqui na rua, o cara não recebe nada para conseguir uma bolacha, tem que pedir a um a outro, é problema. É melhor ser preso do que solto. Oi, meu filho. Sim, sim. Então, tipo assim, por nem haver a justiça ser uma bosta no país que a gente vive, em todo mundo hoje, é realmente horrível. Eu vi um caso esses dias em que um delegado assassinou uma menina, feminicídio. Ele foi solto. Conhece muita gente, o delegado. Foi solto. Os pais da menina começaram a divulgar esse absurdo e o delegado processou o pai da menina e esse próprio delegado foi lá e prendeu ele. Aí o cara tá preso, vai pagar uma multa de 200 mil reais ao cara que assassinou a própria filha dele. Aí eu digo, que insanidade é essa que a gente tá vivendo? É sanidade ou insanidade? Insanidade. E que a gente tá falando aqui, eu preso também por estar falando isso aí, achando que isso aí é um absurdo. Porque esses caras com um revólver na mão, como diria Bezerra da Silva, é um bicho feroz. Sem ele, anda rebolando e até bunda de voz. Porque esses caras só são homens com revólver na mão. E porque não tem outro homem doido igual a ele para cobrar. Por isso que eu digo, hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, a gente vive num país sem lei e impera o reino da injustiça. E clamamos para que venha o reino da justiça. Por isso que me veio aquela letra de música, eu nunca fui compositor, que fala justamente de Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Daqueles que clamam pela justiça de Deus. Por isso que ainda existe uma vingança. Embora que a gente, como simples mortais, não possa tirar com as nossas próprias mãos, ter com as nossas próprias mãos a vingança, a nossa alma, a minha alma, anseia pela vingança do sangue inocente dessa menina que foi morta por esse vagabundo e que a injustiça desse mundo está fazendo que o pai da menina que está clamando pelo sangue daquela menina foi preso. Eu clamo pela justiça de Deus sobre esse homem. Que a mão dele venha sobre esse homem naquele grande dia. Por isso que ainda existe uma esperança. Ainda existe uma vingança. A vingança do Eterno sobre esses injustos, sobre esses ímpios. Não tarda não. Porque se eu imaginar, meu irmão, minha irmã, que toda essa injustiça, toda essa impunidade que a gente vê nesse mundo não vai ter uma justa retribuição, eu estou vivendo em vão. Porque todo aquele, desde o sangue, a Escritura fala que naquele dia a terra vai cobrar, desde o sangue do justo Abel, que foi morto, e de cada vítima inocente que foi morta, do sangue dos profetas. Yeshua disse isso. Que a terra vai cobrar o sangue desde o justo Abel e de todos os profetas que foram derramados. Por isso que ainda existe uma vingança por vir. Mas não é a nossa, que a gente não tem capacidade. Eu não tenho como vingar o sangue dessa menina que foi morta. Nem o pai dela tem mais condições de estar preso. Ninguém pode vingar o sangue de todo mundo, mas o Eterno vai. Está tudo anotado naquele grande dia, será colocado em prática. Desde Abel, desde os profetas, dos Messias, de Yeshua, de todos. Todas essas pessoas que meter esses atos vão pagar. Está anotado, está escrito. Devarim, aconselhamento contra o nosso maior inimigo. Quem é o maior inimigo do ser humano? Satanás. Ele mesmo. Acertou. Se eu errou, acertou. Satanás, meu irmão, ele lhe dá as oportunidades de você errar. Agora, quem é que escolhe errar? Então, quem é o maior inimigo da gente? Nós somos o maior inimigo da gente mesmo. Nós somos os maiores sabotadores da gente mesmo.
O que foi que eu disse semana passada? Que cada palavra que a gente diz negativa, eu vou fazer tal coisa e não faço, eu mesmo estou me sabotando. Fica tão fluente na cabeça que a gente realmente não pode fazer certas coisas ao todo. Quando a gente coloca na cabeça uma determinação de fazer determinada situação e não faz, nós estamos sabotando a nós mesmos. Eu vou ler mais as escrituras e não leio. Aí começo a me sabotar. Daqui a pouco eu não estou lendo nada. Eu vou fazer um exercício físico e não vou. De novo. Eu vou ser mais atento na minha casa e não faço. De novo. Então, o nosso maior sabotador é justamente nós mesmos. Por isso que, aconselhando contra o nosso maior inimigo. O maior inimigo do ser humano está dentro da casa dele e está acompanhando ele todos os momentos. É ele mesmo. E quando acho que essa brecha mesmo de que a pessoa não consegue fazer tal coisa, mesmo que tente, aí é a casa dele, digamos. Porque a gente vive da negatividade, aí ele se aposta. Exato. Então, é necessário a gente lutar contra isso, e foi contra isso que Moshe aconselhou. Porque, observe que Moshe, quando ele vai começar o seu discurso, ele só vai falar sobre os milagres que aconteceram lá no capítulo 6, capítulo 7. E ele ainda vai dizer assim, ó, não foi por causa da sua justiça. Não, vocês não saíram do Egito por causa das suas próprias forças. Lá no capítulo 7 ele diz isso. Vocês foram libertos porque o Eterno jurou pelo seu próprio nome e o Eterno prometeu aos seus antepassados. Foi por causa dessa promessa que vocês foram libertos. Não é por causa da sua própria justiça. Porque vocês devem estar se achando, nós somos um povo forte, um povo isso, nós somos aquilo. O Eterno está mostrando isso o tempo todo. Não é por causa da sua justiça. Porque se fosse por causa da sua justiça, vocês teriam perecido tudinho. Então, como é que Moshe começa esse discurso? Moshe começa descendo o sarrafo no povo. Então, no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz: essas são as palavras que Moshe falou a todo Israel, além do Iarden, no deserto, na planície de fronte ao Mar Vermelho. Não é o Mar Vermelho, tá? Eu vou até fazer uma correção aqui. Não. Aqui já é o Yansuf. Porém, o que é que eu quero dizer para vocês? Existem duas derivantes de Yansuf. No idioma egípcio, Suf quer dizer junto. Em hebraico, Suf quer dizer fim. Mar do fim. Qual é o Mar do Fim? É o mar lá do sul. É o mar do sul de Israel. Porque tem o estreito hoje conhecido como Estreito de Bab el-Mandeb, que é o Estreito de Suez hoje, né? Que fica lá no sul de Israel, que é justamente onde existe o canal de Suez, né? Então, deixa eu só colocar aqui no mapa para ver se é isso mesmo, né? Aqui, ó. Mar de Suf, em hebraico, é o Mar do Fim. Só que é conhecido hoje como Mar Vermelho. E o povo de Israel, como a gente já estudou em porções anteriores, não passou pelo Mar Vermelho. Ele passou pelo Mar de Juntos. Tem uma pequena abertura. Para o lado esquerdo fica o Estreito de Suez. Aqui é o Golfo de Acaba. É justamente onde tem esse local que é Elat. Então Moshe falou ali naquela região, né, que é um pouquinho mais para cima, que fica justamente o Mar de Sal e fica as planícies de Moab. Ok? Então, a partir desse local, entre Pará e Tofel, Labã, Hazerot e Zahar. Então Moshe falou desde essa localização para o povo de Israel.
11 jornadas lá desde Horebe, caminho do Monte Seir até Cades Barnea. Sucedeu que no ano 40º, no mês unidécimo, no primeiro dia do mês, Moshe falou aos filhos de Israel conforme tudo que Adonai lhe mandara acerca deles. Então, o Eterno pede para Moshe, né, basicamente, fazer uma repetição das palavras. Para a gente ser mais exato, essa terminologia de palavras poderia ser um discurso de repetição, né? Um discurso de renovo de tudo que aconteceu. É como alguém acabou de passar por uma jornada e você está contando aquela história, relembrando todos os momentos que passaram ali. Uma retrospectiva, para ser mais exato, né, da vida. E Moshe começa falando de vários casos, entre eles, está lá no versículo 19 em diante, eu pulei do versículo 3 para o 19, Moshe fala do caso que originou todo esse atraso. Alguém lembra aí por que o povo de Israel se atrasou? 38 anos. Desobediência de quê? Da o quê? Errou. Vigiar. Então, a questão do. Eu ia dizer agora, do espírito também teve a questão das mulheres que se introduziu no meio do povo, né? Não, mas dos espias acertou. As mulheres foram só 38 anos depois. Foi quase agora. A gente viu recentemente. Eles quis, por eles poderem lutar e enviar os espias, quando na verdade o Eterno disse que era daquela forma, mas eles quiseram que isso aqui, ou seja, não confiaram na frente. Exato. Então, o Eterno mandou, olha, avancem, é agora a hora de vocês irem. Ele, peraí, não é melhor a gente mandar agora não. Antes da gente entrar, vamos mandar espiões para a gente ver como é que é realmente? Foi besteira. Então, observe que o senhor citou um caso, né? Por que o povo passou 38 anos? Foi por desobedecer os mandamentos? Não. O povo desobedeceu os mandamentos por várias vezes. O Eterno não os puniu com... Tanto que o caso mais grave seria o quê? Eles entraram na porta da tenda e arrodearam, fizeram arrodear. E finalizou aqueles homens, se ele acreditasse na palavra do Senhor, isso, ele já tinha entrado há muito tempo. Exato. Mas qual é o ponto principal? Qual o caso de transgressão maior que o povo de Israel até hoje se lembra? Murmurar. Não. Acertou. O bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Porque foi a partir quando morre. E o povo não deixou de entrar na terra por causa do bezerro de ouro. O Eterno não puniu o povo por causa do bezerro de ouro. O Eterno puniu por causa de quê? Não é tudo que eles fizeram, mas eu estou dizendo. Ele não disse para o povo, olha, por causa desse erro vocês não vão entrar mais na terra, só daqui a 38 anos. Ele não renovou. Se isso aqui foi prometido a primeira vez, eles não entraram. Mas, meu amado, preste atenção. Eles cometeram esse pecado, mas mesmo assim, o Eterno não chegou para eles e disse: por causa desse erro, vocês vão rodar 38 anos no deserto. Não foi por causa disso. O Eterno simplesmente disse: olha, aqueles que fizeram o pecado vão morrer. Ok? Quem quiser ainda continuar, continue. Daqui para o ano que vem vocês vão entrar na Terra Prometida. Chegou no momento de entrar na Terra Prometida. Alguns meses depois do bezerro de ouro. Aí, quando chegou na hora de entrar, eles disseram: não, peraí. Eu quero ver se é verdade o que o Eterno está dizendo. Vamos mandar espias? Mandaram os espias. Quando voltaram, o Eterno disse: por causa de vocês terem enviado os espiões aí para confirmar a minha palavra, vocês duvidaram da minha palavra, por causa disso, vocês não vão entrar mais na terra. Todos vocês que enviaram aí, os homens acima de 20 anos, vão morrer no deserto. E vocês vão rodear 38 anos no deserto. Eu tenho uma dúvida sobre a questão de Caleb e Josué. Eles não foram, né, a mão do pessoal para poder fazer isso, só eles entraram. Mas assim, Caleb e Josué, eles foram porque os líderes mesmo não mandaram os chefões mesmo, não. Mandaram assim, quem estava abaixo, níveis abaixo. Eles foram com uma boa intenção, vamos dizer assim. Eles não sabiam do teor da história completa. Disseram: olha, então a gente precisa que mande 12 homens para ir à frente da terra. Eles pensavam que estavam autorizados pelo Eterno. Só que eles foram com uma confiança tão grande
que eles viram gigante, viram um povo articulado, não temeram nada. Pelo contrário, eles deram a vida para proteger Moshe e Aarão. Então, isso era algo bom, só falaram do bom. E que, independente do que ia acontecer mais na frente de gigantes e de outras coisas, ele afirmava que o Eterno era com ele. Exatamente. Porque eles tinham em mente muito claro tudo que o Eterno fez pelo povo. Sim. A abertura do mar, a passagem do Esse tipo de coisa foi confiante que o Eterno havia falado, né? Sim. Aí no versículo 19 diz: então partimos de Horebe, caminhada por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como Adonai Elohim nos ordenara, e chegamos a Cades Barnea, o Kadesh Barnea, né? Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que Adonai nosso Elohim nos dá. Eis que Adonai teu Elohim tem posto a terra diante de ti, sobe, toma posse dela, como te falou Adonai Elohim de teus pais. Não tema nem te assustes. Então todos vós chegastes a mim, e dissestes: mandemos homens diante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir, as cidades que devemos ir. Observe o seguinte, o versículo 21 diz o seguinte: o Eterno dizendo: eis aqui, Adonai teu Elohim tem posto esta terra diante de ti, sobe, vai, Moshe, pode mandar o povo ir, toma posse dela, como te falou Adonai, o Elohim de teus pais, não temas e não te assustes. Ou seja, o Eterno autorizou, a nuvem começou a andar, e o povo parou. Senão a gente não vai não. A gente só vai se a gente mandar espiões. Depois foi João Miguel. Aí diz: então todos vós, por isso que o Eterno diz, ó, para cada dia que eles passaram espiando a terra, foi cada dia que o Eterno esperou pelo homem. Vocês vão passar 1 ano. Então são 38 dias, 38 anos. A nuvem parou porque o povo não quis andar. Aí Moshe aqui, porque no texto lá na porção, é a porção Shelar Lehá, se eu não me engano é Números capítulo 12 ou capítulo 13. Diz que o Eterno diz assim: Shelar Lehá, envia para você Anashim, homens, Vetur, para espiar, para rodear a terra. Ou seja, os homens foram enviados, segundo aquela versão, pelo Eterno. Tanto que nas traduções não está dizendo envia para você. Está dizendo assim: enviem homens, 12 homens, príncipes de cada tribo, para espiar a terra. As traduções, todas elas, até a David Stern diz: envie homens. Tanto que quando eu fiz essa porção aqui, eu mostrei os textos de várias traduções e mostrei o texto em hebraico. O texto em hebraico não diz envie homens. O texto diz Shelar Lehá, envie para você. É como Aleph chega para as crianças e diz assim, estão dizendo: olha, a gente quer andar de bicicleta na chuva. Aí o pai diz: não, você não vai não. Mas pai, deixa, eu quero ir. Não vai. Mas deixa, eu quero ir, não vai. Chega num momento que o menino pega aquilo ali escondido, a bicicleta, e vai. O que acontece? Se estrapela todo no chão, chega todo arranhado. É como o pai estivesse dizendo: você não quer ir, meu filho? Vá para você. Você não quer comprovar? Vá por você, vá. Tem pai que tanto menino insistir. Você não quer ir? Vá, meu filho, faça. Eu vou ficar aqui olhando. Daqui a pouco o menino. Aí o pai diz o quê? Eu não disse pra você não ir. Entendeu? Aí Moshe aqui, ele já vai morrer amanhã mesmo. Não vai passar mais muito tempo. A pessoa que já sabe que vai morrer, ele não está mais ligando para
O que vão achar, deixar de achar. O que o povo pensa, deixa de pensar. Por isso que é tão bom viver como se não houvesse amanhã. Você não guarda rancor, você não fala mentira, você não liga para a opinião dos outros, você não está andando com pessoas que não querem andar com você, você não aguenta a bucha de ninguém. É um fio desencapado. Já viu um fio desencapado? O povo que toma cuidado. Se pegar, acabou-se. Mas o cabo tá ali. A ligada é 220, não, 380. Se pegar, lá para. TV. Por isso que é bom viver como se não houvesse amanhã. Não para passar por cima dos outros, para falar mal dos outros, para reclamar, para ser ignorante com ninguém. Mas que você não vai ter compromisso com mentira. Por quê? Quem tem compromisso com mentira é que vai esperando viver muito tempo, porque ele vai ter algum benefício com aquela mentira. Porque a verdade, meus irmãos, na maioria das vezes, ela não traz benefícios imediatos. Ela vai afastar muita gente de perto. Você vai perder alguma regalia, vai perder algum dinheiro. Porque se você falar a verdade, evidentemente que a maioria das coisas você não vai conseguir agradar as pessoas. Você tem um carro, por exemplo, uma vez eu fui vender um carro para um amigo meu. Já acontece a história várias vezes. Mas para quem não sabe, comprei um carro, pensando que era um carro bom, mas o carro tá cheio de problemas. Eu ajeitei o carro, com 3 meses o carro começou a quebrar de novo. Aí chega um amigo meu e diz que quer comprar um carro. Aí eu digo, eu estou vendendo esse carro aqui, agora eu vou dizer uma coisa a tu, esse carro não serve para nada. Tá, quebra de pau em pau. Se vai daqui para ali, ele quebra. Não, mas eu quero assim mesmo. Eu digo, mas veja bem, eu estou lhe explicando. Eu não estou brincando, não, eu estou falando sério. O carro é ruim. Eu não vou nem contigo, eu vou voltar de ônibus para um carro não quebrar no meio do caminho e depois tu querer devolver. Tá ligado? Mais ou menos isso. Ele, não, faz cura, eu levo tudo. Eu digo, tá bom. Aí, fechou o negócio. Ele ficou feliz, rodou a vida toda com o carro. Mas quando eu vendi dizendo para ele que não prestava. Por quê? É melhor você ter o compromisso com a verdade, quer dizer, o carro é bom. Daqui a pouco começa a quebrar, o cara diz, pô, bicho, eu nem imaginou que o carro quebrava. Mas quando eu falei a verdade, poderia ser que eu não fechasse a venda. Mas se eu fechasse a venda, eu não teria um inimigo. O cara é meu amigo até hoje. E onde eu for, eu posso pedir o que for a ele, ele faz, porque ele sabe que eu sou sincero. Se eu disser, meu irmão, é assim, é assim, é assado, é assado. Ele não duvida da minha palavra. Porque na hora de vender um carro, eu não menti. Eu vou mentir em outras coisas. Então, eu não menti daquela forma, dizendo, o carro é bom. Disse que era uma desgraça, o carro era ruim e quebrado. E realmente era. Tanto que quando ele me devolveu, tem uma história incrível. Interessante, né? Quando eu fui entrar para ver o ar-condicionado, tinha um disjuntor dentro de casa, para ligar o ar-condicionado. Ele disse, não, tem um problema pro cara, botou esse foi disjuntor. Eu digo, mas tá ligando? Tá, pronto. Ligou, o bicho gelou, acabou-se. Então, observe. A verdade, quando você não está desprendido em mentir para passar muito tempo enrolando, ela é excludente, ela vai impedir você de estar andando com gente falsa, mentirosa, arrogante, prepotente. Ela não vai te colocar em convívio de pessoas maledicentes, blasfemadoras, como eu posso dizer, escarnecedoras da palavra. E a verdade, uma hora ou outra, ela aparece. Você pode arrodear 1000 anos, enganar durante 1000 anos, mas vai chegar aquele dia que a verdade vai aparecer, vai vir à tona. Versículo 21 de Deuteronômio 1. Eis aqui, Adonai teu Elohim tem posto esta terra diante de ti, sobe, toma posse dela, como te falou Adonai teus pais, não teme, não te assuste. Então todos vós chegastes a mim e disseste, mandemos homem diante de nós, para que nos expie a terra. E de volta, nos ensine o caminho pelo qual devemos subir e as cidades que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo
que vos tomei 12 homens, um de cada tribo. Então não foi o Eterno que mandou, foi eles que pediram. E Moshe aceitou. Então Moshe está confessando o quê? Isso me pareceu bem. Ou seja, que ele engoliu aquela conversa. Ele achou uma boa história, uma boa proposição. E foram-se e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e espiaram, e tomaram do fruto da terra em suas mãos, e nulo trouxeram. E nos informaram, dizendo: boa é a terra que Adonai nos dá, nosso Elohim. Que Adonai, nosso Elohim, nos dá. Ou seja, inicialmente eles disseram: a terra é boa, realmente, Moshe. A terra. Porém, aí vem o detalhe, né? Como eu digo, para quem é impuro, nada é puro. Para quem é impuro, nada é puro. Eles podem ver a melhor coisa do mundo. Eles podem ter visto o mar se abrir, o exército mais poderoso do mundo ser engolido, sem eles tocarem numa espada. Eles podem ver a terra brotar alimento, milagrosamente, todos os dias. Eles podem ver a água brotar da rocha. Eles podem ver uma nuvem acompanhá-los no deserto, de dia. E de noite, uma coluna de fogo. Eles podem ver o Criador dos céus e da terra falando desde uma montanha. Eles podem ver todos os milagres. Mas na primeira oportunidade que eles tiverem a palavra na boca, para quem é impuro, tudo é impuro. Eles vão trazer uma maldição em vez de uma bênção. Assim são as pessoas que são impuras. Ela não tem a capacidade de reconhecer os milagres do Eterno. Em momento algum, ela vai tornar uma bênção em maldição. Ela vai querer trazer aquela mentira e fazer como se fosse verdade. Porque para quem é impuro, tudo é impuro. Esses homens que estavam ali, não todos, mas a grande maioria, dos 12, 10 eram impuros. Por isso que é um ditado mais errado do mundo, que diz assim: a voz do povo É a voz de Deus. é. Aí tem esse ditado. É um ditado que vai pegar a voz de um monte, hoje em dia, por exemplo, um monte de pessoas inúteis, que não servem para nada, que governam uma determinada nação, A, B ou C, essa nação que a gente vive, por exemplo, e esses vagabundos que estão acima no poder, são esses que vão ditar regras para pessoas que querem viver a justiça de Deus. E vão dizer que 2 mais 2 é 5. E querem empurrar de goela abaixo que a gente acredite nisso. Que distorcem a justiça e o direito. Que não conseguem entender que 2 mais 2 é 4. E um simples caso de você julgar e condenar o ímpio e absolver o justo. Não se consegue ter uma clareza tão simples de olhar: esse aqui fez o mal a esse. Eu vou condenar esse que fez o mal e absolver esse. Não. 2 mais 2 é 5. Eu vou condenar a vítima e soltar o vagabundo. Hoje está assim. Você vê os policiais prendem o bandido que foi preso, sai primeiro da delegacia do que o policial. E o policial fica sob investigação por causa do que o bandido disse. O juiz chega: oh, meu amigo, no caso do juiz, oh, você de novo aqui, rapaz, me ajuda a te ajudar. Não faça isso, meu amiguinho. O policial bateu em você, bateu. Doutor, ele deu aqui na minha cabeça. Ah, foi? Você é policial, você é uma autoridade, você bateu. Solta o rapaz, bota o tornozelo. Você fica aqui para a gente conversar sobre isso. O bandido sai,
o policial fica lá para interrogatório. Tanto que você vê hoje em dia o pessoal chamando o policial para uma ocorrência, ele diz, liga para o 190, vê um negócio aí, alguma coisa, porque se chegar a voz de lá, a gente vai. Porque ele não quer mais nem se envolver, porque ele sabe que ele vai prender, a justiça vai soltar e ele é capaz de ficar preso. Cadê o número da ocorrência oficial? Não tem não. E você vai atender e você foi atrás dele porque ele é da cor de pele A, é? A cor de pele é por causa da cor de pele, você foi, porque ele tem uma aparência isso, você está fazendo isso por discriminação. Aí começa. Não é porque eu vi ele estava assaltando. Como é que você sabe que ele estava assaltando? Não, porque tem a vítima. Cadê a vítima? Aí começa. A vítima já saiu, com medo. Por quê? Quem denuncia, meus irmãos, hoje em dia? Deus o livre, o cara entrou aqui para roubar. Você vai pegar, mesmo que ele seja preso, você vai até lá para denunciar? Não, porque o cara vai ser solto no outro dia. E a gente vai estar aqui, o cara que é comerciante, vai estar no mesmo local de novo. Aí ele vai vir prestar conta, dessa vez ele não vem para roubar só. Às vezes tu veio para me denunciar, ontem foi. Tu tem certeza? Por que tu fez isso? Aí, bom. O cara que denunciou é morto e o vagabundo tá solto. Não denuncia hoje mais ninguém. Se você denuncia agora, capaz de você que está denunciando sair depois do cara que demorando lá fazendo depoimento, você sai depois, o cara já está solto. Quando tu chegar no teu estabelecimento do outro dia para vir trabalhar, que tu precisa pagar as tuas contas, o cara tá passando de novo na rua e diz, aí, ó, quem me denunciou. Aí vem e mata o cara. Continuando. Moshe está admitindo que aquela proposta que foi dada a ele pareceu bem aos olhos dele. Né? E o texto 26, versículo 26 diz, porém vós não quiseste subir, mas fostes rebelde ao mandado de Adonai nosso Elohim, murmurastes nas vossas tendas e disseste, porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus e para destruí-los. Ouviu, pois, Adonai as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Ifné, ele verá, porque pisou. Ele verá, e a terra que pisou, darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir Adonai. Também Adonai se indignou contra mim por causa de vós, dizendo, tu também não entrarás. E Yehoshua, filho de Nun, está diante de ti. Ele entrará, fortalece-o, porque ele fará herdar a terra de Israel. Moisés está falando do caso que ele bateu na rocha 2 vezes, né? Vossos meninos que disseste, por presa serão, e vossos filhos que hoje não conhecem bem nem mal, ali entrarão. A eles darei, e eles possuirão. Porém vós virai-vos e partir para o deserto pelo caminho do mar de Sulfo, mar do fim. Então, observa o detalhe, que algumas pessoas aí que estão escutando esse discurso de Moshe, não todas, mas vamos botar aí uns 10% que estão ouvindo ali aquele discurso, possam ser que viram aquele acontecimento dos espias. Por quê? Eles tinham 20 anos ou menos. E o que aconteceu? Eles, por terem 20 anos ou menos, agora já são senhores de 60 anos de idade. 55, 50 anos. Até 10 anos de idade você tem lembrança, né? Então, nesse período de 10 anos, tem pessoas de 50 a 60 anos ali que viram aquele acontecimento do envio dos espias. A maioria não viu nada, não viu milagres, não viu o mar se abrir, não viu nada. Só escutou a história dos seus antepassados.
Moshe está recapitulando para esses que não presenciaram, está dando testemunho do que aconteceu. E ele é uma testemunha ocular. E alguns que estavam ali também, incluso Josué e Caleb. No livro de Yeshayahu, Isaías, no capítulo 1, aparece também muito parecido com essa crítica de Moshe aos desobedientes, né? Que Moshe está falando justamente, ensinando essa nova geração a não ser desobediente à Torá. Livro de Isaías, de Yeshayahu, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz: visão de Yeshayahu, filho de Amós, que ele teve a respeito de Yehudá e Jerusalém nos dias de Uziá, Yotam, Ahaz e Resquiarro, reis de Yehudá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó tu, ó terra. Porque Adonai tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora! Povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram Adonai, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram-se para trás. Isaías estava aí, basicamente, falando igual quem falava assim também, inspirado em Yeshayahu, em Isaías, é João Batista. Hein? Os profetas foram mortos porque eles não disseram que 2 mais 2 é assim. Eles não falavam o que o povo queria ouvir. Eles falavam a verdade. Ele olhava para as pessoas naquela época e condenavam as suas ações porque eles agiam como ímpios, como pecadores. Eles não agiam como justos, tementes e servos do Eterno. Eles diziam que 2 mais 2 era 5. E o profeta dizia, não, é 4. E eles morriam, davam testemunho para dizer a verdade. Por que sereis ainda castigados, se mais vos rebelais? Rebelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas. Podres e não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Ou seja, o que é que esse versículo 6 está dizendo? Desde a planta dos pés. O que é a planta dos pés? É a pessoa que não consegue se firmar. Não tem nada sã, desde a ponta dos pés até a cabeça. Tudo neles está corrompido. E o que é que ele está dizendo com isso? Que essas pessoas não querem se curar das suas feridas. Elas não querem melhorar suas más ações. Não estão buscando a cura da sua enfermidade. Qual é a enfermidade que Isaías está falando aqui? Ele é um popular. Transgrediu seu mandamento. Aí no versículo 7 diz: a vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença. E está como devastada numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Eterno dos Exércitos não tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. Ou seja, se o Eterno não tivesse deixado um remanescente, o povo já teria sido tudo destruído. Qual é o detalhe aqui? Que a promessa do Eterno era que eles permaneceriam naquela terra para sempre e não seriam importunados por seus inimigos se eles obedecessem aos mandamentos. Por eles serem desobedientes aos mandamentos, como punição, eles lutariam e perderiam as batalhas contra seus inimigos à sua volta. E era o que estava acontecendo agora. Porém, eles não percebiam mais, porque eles já estavam tão doentes que eles não conseguiam mais perceber que o pecado estava dominando a eles. No versículo 4, o Eterno chamou ele de nação pecadora, através do profeta.
Versículo 10 diz: ouvi a palavra de Adonai, voz poderosa de Sodoma. Dai ouvidos à Torá, e a instrução, a lei do Eterno. A Torá é do nosso Elohim, povo de Gomorra. Olha como o profeta está chamando de Sodoma e Gomorra. Do que serve a mim? Multidão dos vossos sacrifícios, diz Adonai. Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura dos animais cevados. Nem me agrado do sangue dos bezerros, nem de cordeiro, nem de bode. O que é que o profeta está dizendo aqui? Que esses sacrifícios que são oferecidos por eles não servem. Ele continua nele. E continua fazendo do mesmo jeito. Não quer sacrifício. Então, pecando e vão mais inocentes. E vão. Então não adianta. É como hoje. A gente tem um pecado, uma transgressão e continua fazendo a mesma coisa. Você sabe para Deus. Aí o Eterno vai aceitar esse sacrifício. Do mesmo modo, acontece no versículo 12, diz, ó, quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos? Que viesseis pisar os meus atos. Não continueis a trazer ofertas vãs, incenso para mim abominação, as luas novas, ou seja, o início de mês, né? E os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a sua reunião solene. Ou seja, o Eterno vai aceitar o Shabat de alguém que é pecador, transgressor, quanto mais da Torá. Para que a pessoa guardar Shabat se o cara vive falando mal dos outros? Se o cara vive roubando o seu próximo? Se o cara vive mentindo para sua mulher? O cara vive defraudando no seu trabalho? O cara vive passando fumo nos outros? Mentindo para A, B e C? Aí o Eterno vai aceitar o Shabat. O cara pega no dia de Shabat, bota uma menorá bem grande na mesa, bota um talit, um tzitzit, um kippah, começa a orar a Deus fazendo as orações em hebraico, faz o kiddush na recepção do Shabat, no Kabbalah de Shabat, e quando terminar o Shabat, levar o cara a ser um pecador, um transgressor da Torá. Aí o Eterno vai aceitar esse Shabat. O Eterno vai se agradar desse Shabat. Não vai, meu irmão. Diz assim, versículo 14. As vossas luas novas, ou seja, os seus inícios de mês, e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. É isso que está lá em Apocalipse, quando fala daquele momento que Yeshua diz que ai dos que são mornos, pois estou a ponto de vos vomitar. O que é a vontade de vomitar? O Eterno vai vomitar por causa das atitudes dos ímpios, o Eterno vai mandar bola de fogo. O Eterno vai vomitar, vai querer longe dele, tem repulsa daquele que se diz santo, mas pratica a iniquidade. Acha que está no caminho certo, porém vive em transgressão. Esses serão vomitados da boca. Versículo 15 ao 17. Por isso, quando estender as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei. Olha aqui o texto de Salomão, que diz, né? Isaías está usando o simbolismo de Salomão aqui, que diz o seguinte, né? Quando Salomão disse nos provérbios, aquele que desvia o seu ouvido da Torá, até a sua oração é uma abominação. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem e procurar o que é justo,
Ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde e então, raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como branca como a lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Eterno o diz. Qual é o detalhe aqui, meus irmãos? Se quiserdes e obedeceres. Porque muita gente diz, olha, a promessa de Deus é que a gente vai comer o bom dessa terra. Qual é a condicionante? Esse que pratica o bem, pratica as suas séries do Eterno. Se obedecer. Obedecer, a obediência e a ter fidelidade com o Eterno. Obedecer ao quê? Palavra da lei. Obedecer ao mandamento. O texto diz claramente. Obedecer a Torá. Está aqui, ó, no versículo 10. Dai ouvidos à Torá, a lei do nosso Elohim, povo de Gomorra. Então, o Eterno está falando justamente de obediência à Torá. Se a pessoa for obediente à Torá, conforme os ensinamentos de Yeshua, ela vai comer o bom dessa terra, o melhor da terra. Se a pessoa não for, é uma pessoa tanto que colhe. Ele colheu maldade, vai colher. Colhe o que planta. Isso aí, mano. Aí, no livro de Hebreus, capítulo 4, do 1 ao 7, diz o seguinte: temamos, pois, que porventura deixar a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Ou seja, que boas novas foram pregadas a eles? Segundo o autor aqui, foram as mesmas que foram pregadas lá para o povo de Israel no deserto. Não muda. Então a mesma Torá que foi pregada para o povo de Israel no deserto é a mesma Torá que foi pregada para os hebreus. Deus é eterno. Então, a palavra dele também é eterna. Exatamente. Versículo 3. Porque nós, que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse, assim no dia 7, e repousou Elohim de todas as obras no 7º dia. Outra vez, nesse lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que restam alguns que entrem nele, e que aqueles que querem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência, determina outra vez, certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Então, o que foi que impediu o povo de entrar na terra prometida? A desobediência ao Eterno. O que impedirá o povo de entrar no mundo vindouro? Nesse repouso que está prometido? A desobediência. A mesma coisa. A desobediência às boas novas. Pedro fala que a gente deve obedecer às boas novas. Está lá na primeira carta de Pedro. A boa nova. Então, Pedro fala que a gente deve obedecer às boas novas. Está lá na primeira carta de Pedro. Aqui está sendo dito que o repouso está contido nas boas novas. Que ainda resta um repouso. E que a gente tem que tomar cuidado para que a gente também não fique para trás. Porque para entrar nesse repouso se faz necessário ser obediente.
Versículo 8 ao 13, ainda de Hebreus, capítulo 4. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso outro dia. Porque esses textos aí de promessa desse novo descanso estão nos profetas. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Elohim. Ou seja, ainda existe uma promessa. Hein? Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Elohim das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Elohim é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. É isso que eu estive falando para vocês, que a Torá, ela é a verdade. Então, a verdade, meus irmãos, ela é excludente. Pode haver 2 verdades? Não. Segundo o mundo que a gente vive, a verdade é relativa. Tudo é só uma perspectiva. Mas a questão de acreditar no Novo Testamento, ele se opõe ao Velho Testamento. Então, mas no próprio Velho Testamento, que eles chamam de velho, né? Que não é nada de velho, diz que a Torá é a verdade. Aí, se o Novo Testamento veio e trouxe uma nova verdade, logo, aquela verdade não era tão verdade assim. Se a verdade ela é excludente, meu amigo, ela é verdade no começo, meio e fim. A palavra é emet. É isso que ele falou assim. A palavra emet é assim. Fizinho muito lindo. Aí vem o E. E tem o tá. A primeira letra do alfabeto. A letra que fica no meio do alfabeto hebraico e a última letra. Ela tem começo, meio e fim. Observe se você traçar uma linha aqui, ó. A verdade, ela nunca fica pombeando. Porque ela está sempre apoiada. Com 2 perninhas, bem retinha aqui, 2 perninhas aqui. Já que a palavra mentira é assim. O que é? Na realidade, ela é assim. Não tem nada apoiado aqui. Chequear. Aqui ela pode ir de um lado para o outro. Só tem um pezinho aqui, ó, na minha cocó, saci. E aqui só tem uma perna para lá. Penúltima letra lá no meio. Antepenúltima letra. Você é tudo desorganizado. Na verdade, não. Começo, meio e final do hebraico é interessante. A verdade está fixada no chão, ela não muda. Aqui ela pode dar tobiada, aqui ela pode cair para um lado para o outro, aqui ela não tem organização, não tem começo, não tem meio, não tem fim, é tudo desorganizado. Segue um padrão, né? Entendeu? Assim é mentira, né? Para quem estava acompanhando aí na internet, vou desenhar aqui. Vamos lá. Desculpem minha letra aí, viu? Que o mouse já é ruim. A minha letra também já não é boa. Então, a letra Aleph. A letra Emet é o mesmo. E a letra Tav. Então, nós temos a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do meio, tá? Essa aqui fica no meio. E essa aqui é a última letra do alfabeto hebraico. A letra Tav é a última. Se você pegar uma linhazinha e taçar aqui embaixo, ela está sempre bem apoiada, na verdade. Tá vendo? E a palavra sheker, que é mentira, temos o shin,
que não tem perninha nenhuma, as pernas estão tudo para cima. Nós temos o Kuf. E nós temos a letra Resh. Nenhuma perna dela está bem apoiada. Uma está parecendo um sacizinho, a outra está com as 3 pernas para cima. Está tudo para cima assim. O outro não tem começo, não tem meio, não tem fim. Porque aqui a terceira, aqui a penúltima letra, né? O Shin, a antepenúltima, e essa aqui está lá pelo meio, o Kuf. É um negócio que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Tá com as pernas todas para cima, ou catubiando, né, caindo do lado. Assim é a mentira. Ok? Deu para entender, né? Entenderam aí? Entendeu? Entendeu, meu irmão? Pois não. Deixa eu finalizar aqui, para a gente encerrar e os comes e bebes. Fale, senão você esquece. É o seguinte, já me perguntaram se o Novo Testamento e o Velho Testamento para mim não existe, né? Porque isso é uma compilação do Velho Testamento. O que está dentro do Novo está dentro do Velho. Porque o Eterno, Jesus, me ia falar uma coisa melhor. E me ia falar, inventar outra lei. Porque ele não pode tirar a lei do Pai. Sim, sim. Então quer dizer que não existe no Novo Testamento. Existe uma compilação de. Essa divisão do bem depois, né? Porque, na realidade, o próprio Novo Testamento ele não otorga para si inspiração divina. É isso que muita gente confunde. Porque as pessoas acreditam que o judaísmo é muito crítico do cristianismo, porque eles dizem que há contradições no Novo Testamento. E é natural que haja contradições. Por quê? É o que eu explico. Vamos supor que a gente pegue essa instrução da semana passada. A aula da semana passada. Muita gente já se esqueceu, outros lembram vagamente. Outros vão lembrar quem estava aqui, outros que não estavam. E o que aconteceu há um ano atrás? Se você lembra? Porção de Devarim de um ano atrás. Quem foi que deu a porção? Quem foi que foi falado? Quem estava aqui presente? As pessoas. Foi quase completo a nossa congregação. E quem falou foi o Senhor. Foi Devarim. Eu me deram o Senhor e Carlos. Essa época eu não tinha mal. Ano passado. A última vez. Não me lembro. Tá vendo que não lembra? Aí vamos mudar que o senhor vai escrever a história dessa reunião daqui a 20 anos. Eu posso contar numa forma que eu estou aprendendo hoje. Não, mas deixa eu te explicar. Se todo mundo que estava presente aqui, há 20 anos depois, for escrever sobre a reunião que teve ano passado, cada um vai dar uma versão diferente. Mas vai falar basicamente do que foi falado. Então, você está entendendo o que eu estou dizendo? Um acontecimento que tem ocorrido que foi marcante para a congregação. Por exemplo, a última reunião que teve aqui, que houve aqueles detalhes. O que aconteceu? Ele vai ter uma lembrança de algo que foi dito aqui. E vai escrever. Então vai ter vários relatos sobre a mesma reunião. Qual o detalhe? Todos os relatos vão ser diferentes. Agora, muito seria estranho se cada palavra que eu dissesse e anotasse fosse também escrita pelo Senhor, fosse também escrita pelo Matainá, pelo Alho, pelo Suenito, por todo mundo. Do mesmo jeitinho, cada vírgula, cada... O pessoal ia dizer o quê? Isso aí foi combinado. Agora é natural que se está havendo um relato de um acontecimento que ocorreu, que foi visto por várias pessoas, e anos depois está sendo escrito aquilo ali, que era 2 pessoas que chegaram no dia de sábado e falaram com Yeshua. Aí outro vai dizer, e era uma pessoa que falou com Yeshua. Outro vai dizer, foram 3 pessoas que falaram com Yeshua.
Porque eles estão buscando da memória. Um vai lembrar que foi uma pessoa só, outro vai lembrar que era duas, outro vai lembrar que era três. Estão mentindo? Não. Porque você só focou. Tem gente que só tem percepção e foca só em uma pessoa. A outra entrou 3 pessoas na sala aqui e só uma falou. E os dois não perceberam. Aí você só está prestando atenção que uma pessoa falou. Aí outro irmão vai dizer, não, mas tinha 2 que estavam ali na porta. Aí quando for escrever a história, diz, olha, e vieram 3 pessoas. E uma delas falou. O outro vai dizer, e veio uma pessoa. Por quê? Ele só viu uma, só prestou atenção em um. Entendeu o detalhe? Então não é que por terem contradições que torna o texto mentiroso. Pelo contrário, é que dá muito mais veemência ao texto. Então o Novo Testamento, o cristianismo erra em dizer que ele é inspirado. Ele está falando sobre pessoas inspiradas pelo Eterno. Pessoas que andaram com a presença do Eterno. Mas o texto em si, o único texto do Novo Testamento que recobra para si a inspiração divina é o livro de Apocalipse. Mas todos os outros fracos. Eu sei, mas é baseado no velho. Com certeza. E está escrito, o que eu estou falando aqui de Hebreus capítulo 4. Você encontra facilmente cada palavra que está escrito aqui. Sim. Entendeu? Está escrito em palavras diferentes do que foi dito, mas o sentido é o mesmo. Então, você vai falar o sentido. O pessoal também, e velho, conhecia a Torá, é algo que não devêssemos mais procurar, porque já tem o Novo Testamento e tem as coisas ali. Aí o que ele falou foi a questão dos filhos. Para ele só existiu o Velho Testamento e o Novo Testamento, digamos assim, anda mais ou menos de coisas que já foram tiradas. Exato. Uma forma que eu entendo. O que o senhor falou do velho e novo. Como o senhor estava na sua antiga religião e agora o senhor aprendeu tudo isso que o senhor sabe, é novo ou é velho? Olha, eu não vou explicar assim da minha forma, porque eles ensinou eles falam que eu tenho 12 anos, comecei com ele. Então, Eu soube através de ti. Sim. não, mas o que você sabe hoje é novo ou é velho? Mas isso tem uma concepção básica do que era tipo, o cristianismo, o senhor sabe que o senhor tinha? Pronto. E o senhor sentiu? Sinceramente, só vim estudar a Bíblia mesmo. A gente já entra no debate. Para gente finalizar, eu vou só terminar aqui para a gente encerrar. Vamos lá. A gente vai ler agora João capítulo 15, versículo 1 ao 8. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. A vara que em mim não dá fruto, toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a Torá vem limpar a pessoa. E todo mundo vai ser podado. Todas as videiras vão ser podadas. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não podereis dar fruto, né? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os que colhem e lançam no fogo e ardem. Isso que Yeshua está falando de estar nele. Tem muita gente que pega esses textos e vai colocar assim: Yeshua era um mestre arrogante, se a gente não estiver nele, não há salvação. Yeshua, meus irmãos, no livro de João, no capítulo 1, esse livro vai falar o tempo todo, de uma forma simbólica, de Yeshua deixando de ser um simples homem para Yeshua ser a palavra do Eterno.
Yeshua, segundo o livro de João, ele começa definindo o que Yeshua vai ser nesse livro. Começa definindo Yeshua como: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E a Torá se fez carne e habitou entre nós. Por isso que o texto de João é totalmente diferente dos textos dos outros evangelhos. Aqui aparece Yeshua não falando como um homem, falando como ele sendo a palavra. Então, toda vez que Yeshua disser assim: eu sou a videira. Quem é a videira? Torá. A palavra que se fez carne. Vós varas. Quem está em mim e eu nele, dá muito fruto. A pessoa que tem a Torá dentro de si, dá fruto ou não dá? Dá fruto. Porque sem mim nada poder fazer. Alguém pode fazer alguma coisa sem a Torá? Se ninguém estiver em mim, será lançado fora. Quem estiver fora da Torá vai acontecer o que com ele? Com uma vara, e secará, e os que colhem e lançam no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, ou seja, na Torá, e as minhas palavras estiverem em vós, olha aí, se as palavras da Torá estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O que o Eterno prometeu lá em Devarim, Deuteronômio, vai ser até 28, em Levítico capítulo 26. O Eterno dizendo: vocês prestarão a muitos e não tomarão emprestado. Vocês serão abençoados na sua videira, no ventre das suas mulheres, serão abençoados em isso, naquilo, todo tipo de coisa. Ou seja, tudo que o povo pedisse, iria receber. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim serei meus discípulos. Por quê? O Eterno é glorificado a partir de quê? De uma obediência irrestrita à Torá. Quando nós estamos no Eterno, obedecendo a sua Torá, o Eterno é glorificado através disso. Como o Pai me amou, eu também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos. Olha aí que coisa interessante. Observe Yeshua como, no livro de João, como sendo a Torá que ganhou vida. Permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneça no seu amor. Temos dito isso para que meu gozo permaneça em vós e vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes tudo o que eu vos mando. O que é que Yeshua acabou de mandar de fazer? Guardar os mandamentos. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, como é que a gente permanece no amor do Eterno? Guardando os mandamentos que Yeshua guardou. O mandamento da Torá, não da tradição. Já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos tenho chamado de amigos por tudo quanto que vi e ouvi do meu Pai e vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto. E vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então esse foi o nosso estudo. E Yeshua, ele completa esse ensino da Torá, suplicando e pedindo para que o povo do Eterno, assim como Moshe pediu para o povo de Israel, permanecer na obediência aos mandamentos. Essa seria a condição para que eles adentrassem a terra prometida e que eles vivessem nessa terra para sempre. Assim também, Yeshua ensina a sua Torá é de que para a gente permanecer no amor do Eterno, a gente deve guardar os mandamentos da Torá. A gente às vezes observa pessoas que não compreendem as mensagens do Novo Testamento, achando que está tendo algum tipo de idolatria a Yeshua
idolatria a um homem. Yeshua é o nosso mestre, é o Mashiach, aquele que foi escolhido pelo Eterno, aquele que quando o Eterno estava criando o mundo, ele olhou para toda a história e ele viu, esse aqui me ama. Eu sei de tudo que vai acontecer. Que o homem vai pecar, vai transgredir, eu sei que vai existir um homem chamado Abraão, vai existir Davi, mas vai existir um homem chamado Yeshua, que ele vai me amar de uma forma tão grande que se eu pedir a vida dele, ele dá. E foi o que aconteceu. Foi o que ainda vai acontecer e foi o que ainda resta para nós acontecer, que é o mundo vindouro. Como eu disse, a gente não tem uma percepção do tempo. Então, por a gente não ter uma percepção do tempo, vou até desenhar aqui para o pessoal. Vou criar um novo slide, compartilhar aqui. Aqui. Pra gente mesmo, pra gente, o tempo é uma linha contínua, tá? Aqui é o início de todas as coisas. Aqui é quando veio Abraão. Aqui é quando veio Yeshua. Aqui é onde nós estamos. E aqui é o mundo vindouro. Então, nós estamos aqui, nessa linha do tempo. O eterno, ele está fora da linha do tempo. Então, o eterno, ele vê o início. Ele está vendo agora Abraão nascendo. Ele está vendo Isaac sendo levado por Abraão para Aquedá, né, para amarração. Ele está vendo Davi nascendo. Ele está vendo os profetas falando. E ele está vendo Yeshua nascendo agora. E Yeshua morrendo e ressuscitando. E ele está vendo o que eu estou falando agora. E ele já está vendo o mundo vindouro. O eterno está fora do tempo. Então, para o eterno, o início do mundo nem aconteceu ainda. E ele já está vendo o mundo vindouro. E ele está vendo o que eu falando agora. Mas presente, passado e futuro. Ao mesmo tempo. O eterno vendo tudo. Está criando aqui o mundo. Ele estava vendo Yeshua e se alegrando. Por isso Yeshua é o máximo e é o início e o fim da criação. Tudo foi feito por meio dele. E por meio dele todas as coisas foram feitas. Ou seja, por quê? O Eterno se alegrou em ver um justo que temeu e guardou a sua vontade de uma forma tão plena, tão perfeita, que ele se alegrou em criar todas as coisas. Para ele valeu a pena quando ele viu Yeshua. Agora, nós, como simples seres humanos, não entendemos muitas vezes essas coisas. Qual é o detalhe? O ser humano, ele sempre ele teve a vontade de adorar aquilo que o Eterno levanta como Salvador. Por exemplo, o corpo de Moshe foi levado, não é isso? Ninguém sabe onde ele foi levado, morreu. Sabe que foi na Cordilheira do Avarim. Mas não sabe onde está o corpo de Moisés. Por quê? Tentando esconder. Escondeu. Porque senão o povo está até hoje se prostrando. Você vai nos túmulos dos patriarcas, o povo está lá, prostrado de joelhos, orando lá pelo túmulo. Tudo bem você fazer uma visita e colocar um costume bonito, colocar uma pedrinha, né? Em memória da pessoa. Porém, você orar pela pessoa que morreu, não tem sentido. Mas até hoje tem. Quando eu tive a oportunidade de ir para Israel, eu via o pessoal fazendo literalmente uma romaria nos túmulos dos patriarcas. Existia mais um costume da questão mais de religiosidade, porque no espiritismo eu mesmo fui instruído para não estar adorando. Morreu, talvez. Então, mas o ponto principal é o seguinte: quando a gente pega os exemplos de
salvação que o Eterno levantou, o povo sempre costuma fazer idolatria. O Eterno pegou e fez a serpente de bronze. O que é que o povo fez depois? Começaram a adorar. O Eterno foi e construiu o templo. Permitiu a construção do templo. O que é que o povo fez? Até hoje. O templo. Então, tudo isso vira motivo de idolatria. De modo que o Eterno levantou Yeshua. O que é que o povo fez? Yeshua nunca cobrou a adoração de ninguém. Para eles, Yeshua é mais do que Deus, porque muitas coisas eles não colocam Deus, e sim Yeshua. Sim. Toda glória, toda honra, todo louvor é para Yeshua, tudo é para ele. Eles botam, né, assim, bem, tudo é Jesus. E Yeshua sempre revida graças e quando alguém vinha fazer alguma reivindicação de glórias, de reverência para ele, ele dizia, olha, vem meu Eterno, agradece ao Eterno. Vá até o templo e dê o sacrifício. Então, do mesmo modo, hoje as pessoas ainda continuam com essa prática. Mas Yeshua é culpado disso? Não. Para o povo, que vai escolher sempre esse lado aí. Bom, vou finalizar aqui, porque senão vai ficar muito longo. Shalom, shalom, meus irmãos. Até a próxima. Que o Eterno abençoe vocês.